E aí, hoje a gente vai mergulhar num dos textos políticos mais famosos que existem, o Manifesto Comunista. Mas ó, a gente não vai ficar naquelas partes que todo mundo já sabe de cor. Vamos direto para uma sessão que muita gente pula, mas que na verdade revela uma briga de ideias daquelas dentro do próprio socialismo do século XIX. Olha só, é essa aqui. O manifesto que a gente conhece como um chamado para a revolução, né, um grito de guerra. Pois é, ele dedica um capítulo inteirinho, a seção 3, para criticar outros socialistas. É isso mesmo. Em vez de só mirar na burguesia, Marx e Engels usam um espaço precioso para alfinetar quem em tese era companheiro de luta. E aí que a coisa fica interessante e nos leva para a pergunta central desta nossa análise. Pensa bem, o manifesto serve para juntar gente, para criar um movimento, certo? Então, por que eles gastariam tanto tempo e tanta tinta atacando quem supostamente estava do mesmo lado? Essa pergunta, ela é a chave para a gente entender não só o texto, mas a estratégia por trás da construção de uma identidade política. Beleza, então vamos começar a desvendar isso. A primeira grande categoria que eles detonam é o que eles chamam de socialismo reacionário. O nome já entrega tudo, né? Essa galera não estava olhando para o futuro de jeito nenhum. Eles estavam com o pescoço virado para trás, olhando para o passado. A ideia central dessa turma era basicamente o seguinte: os problemas gigantes criados pelo capitalismo industrial, a gente resolve voltando no tempo. Simples assim. Era uma tentativa de consertar o presente idealizando um passado que, na cabeça de Marx e Engels, já era. A história já tinha passado por cima. E eles não botam todo mundo no mesmo saco, não. Eles separam em três grupos bem específicos. Primeiro, o tal do socialismo feudal. Imagina só, a velha aristocracia que perdeu o poder para a burguesia e de repente vira amiguinha dos trabalhadores só para poder criticar os novos donos do poder. Depois, vem o socialismo pequeno-burguês. Sabe, aquele pessoal dos pequenos comércios, os artesãos, que estavam sendo engolidos pela grande indústria e sonhavam em voltar para o sistema antigo das guildas. E por último, o socialismo alemão. Esse para eles era quase uma piada, uma cópia filosófica, super abstrata e vazia das ideias revolucionárias da França, mas sem nenhuma conexão com a luta real que estava rolando na Alemanha. E olha, a acidez do Marx e do Engels aqui é simplesmente genial. Essa citação sobre o socialismo feudal é espetacular. Eles pintam a cena. A aristocracia tentando se passar por aliada dos trabalhadores, agitando a sacola de esmolas. Mas as verdadeiras intenções deles, os velhos brasões feudais, estavam tão na cara que o povo só olhava, dava uma boa gargalhada e ia embora. É uma imagem muito forte, né? Saindo desses que olhavam para o passado, a gente chega na segunda categoria, que é bem diferente. O chamado socialismo burguês. Essa galera não queria voltar no tempo. Pelo contrário, eles queriam dar um tapa no presente, consertar o sistema para que ele pudesse durar para sempre. Esse era, digamos, o socialismo da galera bem intencionada da própria elite. Sabe, economistas, filantropos, pessoal que via os problemas do sistema, a miséria, a exploração e queria dar um jeito naquilo. Mas, e aqui está o pulo do gato, não era para derrubar o capitalismo. Era para fortalecer o capitalismo, para deixar ele mais estável, mais palatável e, claro, menos propenso a uma revolução. E aqui está a essência da coisa. Eles queriam todos os bônus da sociedade moderna, a riqueza, a produção em massa, mas sem o ônus das lutas e dos perigos revolucionários que, para Marx, eram parte do pacote. Em outras palavras, o sonho deles era uma burguesia sem o proletariado querendo fazer revolução. E essa citação aqui, nossa, ela fecha a crítica com chave de ouro, é ironia pura. A ideia de que a classe dominante continuaria mandando em tudo, mas agora, magicamente, seria em benefício da classe trabalhadora. Para Marx, isso era o cúmulo da contradição e da hipocrisia desse tipo de socialismo. Bom, vamos para a última categoria, e essa talvez seja a mais famosa das que eles criticaram, o socialismo crítico utópico. Esses eram os sonhadores, os primeiros grandes nomes do pensamento socialista. E é interessante que Marx e Engels até tinham um certo respeito por esses caras. Figuras como Saint-Simon, Fourier, Owen, eles viam esses pensadores como pioneiros. Foram os primeiros a sacar os problemas da sociedade de classes. Só que, na análise deles, essas ideias surgiram num momento em que o proletariado ainda era muito novo, muito desorganizado. E por isso, esses teóricos não botavam fé que os próprios trabalhadores pudessem ser os protagonistas da sua própria libertação. Então, qual era o plano deles, afinal? Em vez de revolução, a palavra de ordem era persuasão. Eles apelavam para a boa vontade de todo mundo, inclusive dos ricos.
rejeitavam a briga política e, em vez disso, tentavam criar umas comunidadezinhas modelo, experimentais. A esperança era que o resto do mundo olhasse para aquilo, achasse genial e simplesmente copiasse o exemplo. Era uma mudança pelo exemplo, e não pela força. Ok, depois de criticar, de demolir todas essas outras versões de socialismo, a pergunta que fica é óbvia, né? O que, afinal, tornava a visão do Marx e do Engels tão diferente? Por que eles se deram todo esse trabalho de criticar gente que, em teoria, estava no mesmo barco? Beleza, essa tabela aqui ajuda a gente a colocar tudo em perspectiva. Ela é ótima para visualizar as diferenças. De um lado, o socialismo reacionário, que servia à aristocracia e queria basicamente voltar no tempo. Depois, o socialismo burguês, a serviço da própria burguesia, que só queria consertar o sistema para ele não quebrar. E, por fim, o utópico, que se dizia acima das classes, mas que na prática queria fugir da realidade e criar mundos de fantasia. Para Marx, todos eles, cada um à sua maneira, cometiam o mesmo pecado capital. Ignoravam ou rejeitavam a luta de classes como grande motor da história. E é aí que o comunismo deles se diferenciava. Não era só mais uma ideia legal ou um plano moralmente superior. Para eles, era uma conclusão quase científica, o resultado inevitável das forças da história. A luta de classes não era um problema a ser evitado. Era o próprio mecanismo que empurraria a sociedade para sua próxima fase. E isso nos leva ao grande ponto final. Essa crítica toda aos outros socialistas não era só uma briga interna ou um lava-roupa suja. Não. Era um ato de definição. Foi uma estratégia muito calculada. Para construir um movimento com uma identidade forte, com um rumo claro e revolucionário, eles precisavam primeiro limpar o terreno. Ao deixar bem claro que eles não eram, Marx e Engels conseguiram definir com uma precisão cirúrgica o que o comunismo deles era: revolucionário, materialista e focado na ação da própria classe trabalhadora. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Essa tática de se definir pela oposição, inclusive contra aqueles que parecem próximos, isso não morreu no século XIX de jeito nenhum. É só a gente olhar para os movimentos políticos de hoje, de todos os lados. Quanta energia eles gastam para se diferenciar não só dos adversários claros, mas também dos primos ideológicos dos aliados mais próximos. A pergunta que fica é: como os movimentos de hoje continuam se definindo não só pelo que defendem, mas principalmente contra quem eles se posicionam? É algo que mostra como as estratégias lá do manifesto ainda ecam e muito no nosso mundo.